she dreamed of green. I was true. I see them too. For me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Tá, vamos lá. Não é tão ruim. É o café com teu tigre dormindo com tua irmã. Se inscreve aí, parceiro. Senão vou comer teu bueiro. Curte aí, irmão. Senão vou te dar um mamadão. Curte aí, irmão. Senão vou te dar um mamadão. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Da 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 da. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh da da da. Oh man, oh man, oh man, oh man. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Café com Teu Tigre, o programa matinal onde eu irei lhe acompanhar pelas notícias do dia. Eu tenho que mudar essa introdução, faz muito tempo que eu tenho que mudar essa introdução, ela não faz mais sentido nenhum, tá? Como você pode perceber, não está de manhã, tá bom? E no programa de hoje eu não vou falar de notícia nenhuma, então essa abertura do programa não faz sentido nenhum. Tá bom? Mas eu não tenho criatividade nenhuma para inventar uma nova abertura para esse programa, então vai ficar essa aí mesmo, tá bom? É isso aí. Hoje é dia 21 de outubro de 2025, tá? São 1h10 da manhã. Então, no fim das contas, o programa tá sendo de manhã, né? Então, a abertura do programa tá correta. Um grande começo de programa, né? Minha garganta tá uma merda. Pera aí. Um grande começo de programa aí pra você, tá bom? E eu tô começando esse programa mais tarde do que eu deveria, né? Porque tudo deu errado quando eu resolvi gravar esse programa. Primeiro, me deu uma vontade grotesca de cagar, né? Eu tinha acabado de sair do banho e me deu vontade de cagar, tá? E aí eu pensei, não, eu comi bem hoje, comi muita fibra hoje, então provavelmente essas fezes de agora elas vão vir numa textura que eu vou conseguir só passar uma ducha e me limpar normalmente e vai dar tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu, tá? Sabe quando as suas fezes elas estão no meio termo entre sólido o suficiente para parecer uma rocha e passar pelo seu ânus sem sujar, tá? E mole pra caralho que ela vai só escorrer e vai ser fácil de limpar porque vai ser basicamente água, entendeu? Só que aí tem o meio termo entre essas duas que eu chamo de... Como é o nome daqueles... Que não é sorvete, sabe? Que é... Não é smoothie também. Frozen iogurte, tá? As fezes textura frozen iogurte são as piores que tem, porque você... Sabe quando o cara vai encher o potinho de frozen iogurte e aí ele tá lá enchendo e aí quando ele para de apertar o botão lá da máquina, sobra um pouco de frozen iogurte na máquina e aí você fica, caralho, eu queria que aquele frozen iogurte tivesse caído no meu potinho e tivesse colocado pelo menos mais 2 colheradas de frozen iogurte de chocolate no meu potinho. Entendeu? É exatamente isso que acontece com essas fezes de meio termo aí entre as fezes sólidas como uma rocha que saem parecendo um né? Parecendo que
essas fezes que são muito sólidas e que são difíceis de sair, mas que quando saem você passa o papel, parece que nada saiu pelo seu ânus, parece que elas limpam mais o seu ânus, entendeu? Enfim, é isso que acontece com essas fezes de meio termo. As fezes de textura de frozen iogurte de chocolate, tá bom? Um grande começo de programa, né? Nem um pouco escatológico aí pra você. Eu acho o ato de defecar uma grande merda, tá? Eu acho irritante a gente se achar tão desenvolvido, né? A gente se achar tão foda, uma espécie tão foda, e a gente ainda ter que cagar e fuder. Isso me irrita completamente. Como é que a gente se acha tão evoluído e a gente faz a mesma coisa que os animais fazem, né? A gente tem mais similaridade com os animais do que diferenças, né? E a diferença principal que a gente tem com os animais é pensar sobre as coisas que a gente faz. Que benefício tem essa merda? Que benefício tem eu pensar nas coisas que eu faço? Que benefício tem eu deitar na cama à noite, respirar fundo e ouvir o meu pulmão chiar e pensar, caralho, que merda, eu fumei 47 cigarros hoje, eu preciso parar de fumar, entendeu? Eu tenho consciência dos meus vícios, por exemplo. Que benefício tem isso? Seria muito melhor que eu só tivesse o vício, que eu só, por instinto, fumasse e que eu não pensasse sobre isso em momento nenhum, tá? Pra mim, é muito primitivo defecar, é muito primitivo transar e é muito primitivo comer. Tudo isso é muito primitivo e eu odeio todas essas coisas, tá? E por que eu odeio todas essas coisas? Porque a evolução me deu o poder de pensar sobre as coisas que eu faço. Então, toda vez que eu cago, eu não tô simplesmente cagando. Eu tô pensando sobre o ato de cagar. Isso é uma merda, tá? É uma merda. Você não vê um pombo cagando teses sobre cagar. Você vê isso acontecer? Você não vê isso acontecer. E eu tenho certeza que a vida do pombo é muito mais feliz do que a minha vida e do que a sua vida. E sabe como eu tenho certeza disso? Porque eu passei os últimos 15 dias observando a vida dos pássaros do meu bairro, tá? Observando a vida eu apelidei eles de pássaros urbanos, tá? Porque eles não estão no habitat natural deles, eu diria, né? Eu acho que o habitat natural de um pombo não é numa cidade, né? Provavelmente é no que tinha antes da cidade, que era provavelmente florestas e árvores maravilhosas, tá? Mas os pombos, eles vivem em espaços urbanos há muito tempo e eles aprenderam a se adaptar aos espaços urbanos, então meio que já se tornou o habitat natural deles, né? E aí eu passei os últimos 15 dias observando a vida dos pássaros do meu bairro e eu cheguei a várias conclusões, tá? Eu cheguei a várias conclusões em relação à vida urbana dos pássaros, tá bom? Uma delas é que os pássaros oprimidos, eles são muito bons em se unir contra os seus opressores. Tá bom? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Todos os dias, às 11 horas da manhã, um gavião vinha aqui no prédio da frente e tentava, invadir o ninho, né? Já que o ninho é a casa do pássaro, eu diria que o gavião era o MST dos pombos, tá? Ele estava tentando invadir a casa, né, o ninho dos pássaros para tentar matar e comer os filhos dos pombos que estavam ali, tá bom? Inclusive o pombo, extremamente inteligente, ele fez o ninho dele dentro de um daqueles suportes para filtro de ar-condicionado que fica do lado externo das casas, né, dos apartamentos. E ele fez no único
ele fez exatamente no único que tinha uma tela de proteção. Então, o carcará, o gavião, sei lá, eu acho que era um gavião, um carcará, eu não sei, ele tentava pegar os filhotes do pombo e ele não conseguia, mas o pombo ele sabia exatamente onde ele tinha que ir para entrar ali, entendeu? Então, o que eu tô falando? Que eles se unem contra os seus opressores. Por que eu digo isso? Porque todas as vezes que esse gavião aparecia aqui para tentar comer os filhos do pombo, meio que todas as outras espécies de pássaro que não são caçadores, que não são predadores, se uniam em prol de espantar aquele gavião dali. Então, os pombos ficavam meio de sentinela. Eu ia falar sentinela, por causa do sentinelle. Mas eles ficam meio de sentinela, observando aquilo ali. E aí, toda vez que eles veem o gavião, eles voam, fazendo muito barulho. E aí, o gavião pousa ali onde aqueles pombos estavam. E os outros pássaros menores e mais fracos, só que são muito ágeis, começavam a dar rasante na cabeça do gavião, até ele desistir de tentar invadir a propriedade do pombo e matar os seus filhos, tá bom? Então, você aí comunista, que passa horas estudando aí como unir as classes, você deveria aprender com os pombos e os pássaros oprimidos, tá bom? Foi isso que eu entendi aí. E por que eu tô falando disso? Porque eu acho que a vida do pássaro ela é muito melhor que a nossa, porque nesses 15 dias que eu observei esses pássaros, todos os dias esse gavião vinha e tentava fazer a mesma coisa no mesmo horário, e os outros pássaros faziam a mesma coisa no mesmo horário, tá? E eles viviam a vida deles, eles têm os propósitos deles, entendeu? Não é que eles têm uma vida sem propósito, mas é porque eles não pensam sobre esse propósito. Imagina você viver a sua vida sem questionar o porquê que você está vivendo a sua vida. Imagina como a sua vida seria muito mais fácil se você entrasse no ônibus lotado e não passasse nenhum pensamento na sua cabeça. Imagina como a sua vida seria muito mais feliz assim, tá bom? Então, eu sou contra cagar e sou a favor de não pensar em nada. Esse foi o começo do programa aí pra você, tá bom? O que é que a gente tem pra falar hoje de verdade? Que não seja fezes e pássaros, né? O que aconteceu essa semana? Essa semana, na verdade, a gente teve... Como se não bastassem as fezes com textura de frozen iogurte de chocolate que me atrasaram pra gravar esse programa. Caiu a energia do prédio no meio do programa. Bom, mas eu não irei desistir, tá? Vamos continuar aqui, até porque eu só tenho esse momento para gravar o programa, e se eu não gravar agora, vamos ficar aí mais 15 dias sem programa, e eu não quero que isso aconteça, tá bom? O que é que a gente tem para falar hoje, né? Hoje eu tirei o programa para falar das tretinhas da comédia, né? Das peripécias, das rusgas, eu não vou achar outra palavra para descrever o que está acontecendo, né? Mas, basicamente, o mundo da comédia continua aí em frangalhos, né? O que é que significa frangalhos? Eu sempre uso essa palavra para dizer que as coisas estão fodidas, mas eu não sei exatamente o que significa. Parece algo com frango, mas se eu tivesse que explicar exatamente o que é, eu não saberia. Mas a gente teve aí várias confusões, né, no mundo da comédia, e a gente vai começar aqui pela briga pecuária, tá bom? Que é o processo do Nil Agro contra a Carol do Gado, tá bom? Pra você que não sabe, o Nil Agra, né, um comediante, inclusive aqui de Recife, tá? Infelizmente, ele é aqui de Recife, foi um cara que participou, inclusive, do debate lá no Vilela sobre a comédia, um dos debates mais horrendos que eu já vi na minha vida. Quando numa mesa a pessoa mais sã, tá?
a pessoa mais inteligente da mesa, a pessoa que mais entendeu o que é que ela deveria fazer ali, é o Fábio Rabin, tá? A gente entende que a gente tem um problema aí, né? Porque de um lado a gente tinha Nil Agra e do outro a gente tinha Thiago Santinelli. Tá bom? Então, assim, quando a pessoa mais sã da mesa é o Fábio Rabin, a gente tem um problema, tá? E ele participou daquele debate lá, obviamente do lado do Léo Lins, né? Totalmente contra o processo, falando sobre comédia, sobre a liberdade de expressão irrestrita, sobre como as pessoas têm que falar o que elas quiserem e que as pessoas têm que estar livres para fazer piada com qualquer coisa. E aí foi só uma gostosa chama ele de calvo, broxa, nóia, corno, feio, que ele enlouqueceu. Foi isso que aconteceu, tá? Ele cutucou a Carol Delgado, e aí a Carol Delgado soltou tudo que ela sabia sobre ele, tá? Ela chamou ele de corno, que é algo super disseminado no meio da comédia, que ele realmente foi corno, tá? Mas pra você que não sabe, tem mais detalhes dessa história, tá? Ele sim foi corno, tá? Mas tem um adendo que ele foi corno pro melhor amigo dele, que fazia show junto, tinha a mesma produtora junto, tá bom? E além disso, a traição não foi de graça, né? Foi uma retaliação, porque o nosso amigo Nil Agra adorava pular uma cerquinha, tá bom? Ele colocava mais gaia que tudo nesse mundo, tá bom? O que pra mim é muito impressionante, porque ele é muito feio. E aí isso me mostra como realmente a fama e o dinheiro que ele tinha e que ele não tem mais realmente são poderosos, né? Realmente tem um poder muito grande. E aí ela chamou ele de corno, que não é uma mentira, então assim, eu não sei o que é que ele pode conseguir com esse fato no processo, tá? Chamou ele de broxa, que aí pra mim é uma incógnita, porque eu nunca tive o prazer de observar a peça do Nil Agra, tá? Muito menos em ação, né? Então eu não tenho como opinar sobre isso aí. Chamou ele de nóia, e que assim, pela cara do bocó, essa napa já cheirou pó, tá bom? Essa é a frase que eu vou deixar aí pra vocês. Pela cara do bocó, essa napa já cheirou pó, tá bom? Cara, ele parece o próprio canudo de cocaína, né? Que a galera da Federal usava pra cheirar pó, entendeu? E como o pó que a galera da faculdade usava não era da melhor qualidade, ficava com as manchinhas marrom no canudo, né? O canudo todo branco, mas com as manchinhas estranhas, que é exatamente o Nil Agra, né? É um canudo branco com uma olheira gigantesca, né? Então, assim, uma figura grotesca, eu diria. E aí a gostosa foi lá e chamou ele de corno e broxa, ele enlouqueceu, né? E nóia. Chamou ele de feio também, o que também não parece algo digno de processo, né? É só uma constatação. E chamou ele de calvo também, né? E que a gente vê as fotos e a gente vê que, sim, ele é calvo. Então eu não entendi. Eu acho que a comédia faz com que esses caras eles se achem muito inteligentes. Um cara que parece que nem passou da 5ª série, mas ele se acha muito inteligente porque ele entendeu setup e punchline. E aí ele fica repetindo esses conceitos, entendeu? Qualquer pessoa que é muito burra e aprende alguma coisa, ela começa a se achar muito inteligente, ela começa a tentar inserir isso em qualquer conversa. Pode prestar atenção. Se uma pessoa que é muito burra vir um vídeo do Cortella, você vai estar conversando com ela sobre sei lá, sobre pássaro, e aí ela vai virar pra você e vai falar: na verdade, o termo pássaro vem do latim passares, entendeu?
e ela vai querer cagar uma regra porque ela aprendeu esse termo em algum lugar, entendeu? E aí, basicamente, a vida inteira do Neil Agra é isso aí. Ele, há 20 anos atrás é redundante, né? Ele, há 20 anos, descobriu que existe uma técnica de comédia e essa foi a única técnica que ele aprendeu na vida dele e ele fica repetindo isso em qualquer lugar sem se atualizar, entendeu? Sem entender que uma forma de arte às vezes evolui, tá? Enfim. E assim, eu não entendi por que ele quis processar a Carol Delgado, né? Eu acho que dentre as coisas que ela colocou aqui, que ela falou dele, eu acho que ela tentou ajudar ele. Ela fez constatações médicas para ele, né? Ela avisou ele de problemas que ele pode estar tendo, né? Você broxar é um problema médico, então ela avisou, né? Olha, cara, você é broxa. Se eu fosse você, eu procuraria um médico, tá? Olha, cara, você é nóia. Você é viciado em pó. Talvez você devesse procurar uma ajuda, né? Olha, cara, você é calvo, tá? Você tem alopécia. Você tem a mesma doença que a mulher do Will Smith, tá? Então, talvez você devesse procurar ajuda. E aí, ele resolveu processar ela porque ela fez constatações médicas, ela deu dicas de saúde pra ele e ele quis processar ela, tá? E ele tá pedindo 150 mil reais 150 mil reais, sei lá, por danos morais, entendeu? Cara, o maior dano moral que tu fez foi todos os vídeos teus tentando explicar o que é comédia é um dano moral pra tua carreira e pra tu, tá ligado? Então, assim, eu não entendi, tá? O que eu acho que aconteceu, na verdade, nessa história, porque assim, todo mundo que tem 2 neurônios entende que ele não vai ganhar esse processo nem fudendo, tá ligado? Então o que eu acho que aconteceu foi que o advogado dele convenceu ele que ele conseguiria tirar 150 mil reais da Carol Delgado com essas acusações aí. E por que ele fez isso? Porque se o Neil Agra ganhar ou perder, ele vai ganhar os honorários dele de qualquer forma, entendeu? Ele vai encher o cozinho dele de grana e vai embora. E o Neil Agra vai ficar mais pobre do que ele já tá, mais fudido da cabeça do que ele já tá, mas o advogado não tá nem aí, tá? Então, justiça por Neil Agra, tá bom? Não deixe que esse advogado lhe faça de otário. Você não vai ganhar esse processo, cara. Eu não sei o que é que ele te falou pra te convencer que você tem um caso muito forte na sua mão. Você não tem, tá? Deixa eu te falar. Imagina que cena ridícula. Seu meritíssimo. Seu meritíssimo. Ela me chamou de corno, seu meritíssimo. Seu meritíssimo. Ela me chamou de broxa, seu meritíssimo. Eu tenho prova. Eu tenho prova que eu não sou broxa. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2. Eu fiz 2 filhos. Eu não sou broxa, seu meritíssimo. Isso é calúnia. Isso machucou a minha honra, seu meritíssimo. Ela fez uma piada dizendo que eu sou broxa. Ela fez uma piada dizendo que eu cheiro pó. Ai, seu meritíssimo. Ela disse que eu sou feio e calvo, seu meritíssimo. Disse que eu sou falido, seu meritíssimo. Ai, seu meritíssimo. Cara, puta que pariu, cara. Puta que pariu, tá bom? Então, eu acho que é isso aí que eu tenho pra falar sobre a briga da pecuária. Eu também não sei o que significa pecuária. Só me pareceu que fazia sentido com a piada do Neil Agro e Carol do Gado. Mas eu não sei se faz sentido de verdade. Eu espero que faça, tá? Eu realmente espero que faça. Que mais? Deixa eu fazer um intervalo aqui, tá? Já volto. O que a gente fala agora, hein? Eu não sei. Sabe o que eu descobri hoje? Eu descobri que... eu sei imitar o Louis Armstrong. Pra você que não sabe quem é o Louis Armstrong, tá? Sai desse programa.
O Louis Armstrong, ele é um dos maiores vocalistas da história da humanidade, um dos maiores músicos da história da humanidade, o cara que tem uma das vozes mais marcantes da música mundial, da história da música, tá bom? E por algum motivo eu tenho a plena certeza que eu imito ele exatamente igual, tá bom? Ele é o cara que canta aquela música What a Wonderful World, sabe? Então eu vou mostrar aqui pra vocês essa bela imitação que eu descobri que eu sei fazer. Tá bom? Porque eu não tenho mais ideia do que falar aqui nesse programa e talvez passar vergonha aqui seja a melhor opção para deixar esse programa engraçado, tá? Então, vou mostrar para vocês o que eu aprendi hoje, que é a imitação do Louis Armstrong, tá? I dreamed of wind, I was true, accident to me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Tá, vamos lá. Não é tão ruim. Não é tão ruim, tá? Eu tenho imitações melhores no meu cardápio, mas essa aí eu tô aperfeiçoando e eu acho que não tá tão ruim. Vamos ver outras imitações que eu tenho aqui na manga. Eu tenho uma que é muito boa, que é Ed Mota vendo peitos pela primeira vez. O quê? Que foi? Could you tell me again? Bom também. Tem o Renan de Choque de Cultura também, ó. Eu levei o Renanzinho pra ver um filme aí. O cara enlouqueceu. Começou a fazer imitação do nada. É isso, pra encher o tempo do programa, tá? Eu tô querendo fazer programas um pouco mais longos aqui, pra eu gerar mais corte e ver se dá alguma coisa. Então eu tenho que preencher mais tempo aqui. E aí eu levei o Renanzinho pra ver esse filme aí do Harry Potter. E filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe, tá bom? Essa eu acho razoável. Tem o Lula, que o Lula é meio o Louis Armstrong com menos cigarro um pouco e menos dramático. Porque o Louis Armstrong... Por que eu falo Louis Armstrong? O Louis Armstrong, ele é mais dramático, ele tem uma coisa meio... What a wonderful world. Parece que ele tá fazendo força pra cagar o tempo todo. E o Lula, ele é mais comedido, né? Deixa o avião passar. O Lula, ele é mais... Olha, companheiro, eu queria dizer pra você. Eu queria dizer aqui pra você. Não tá tão bom, né? É a hora também. Eu já fumei também 40 cigarros hoje. Como é que eu quero fazer uma imitação decente do Lula? A do Louis Armstrong dá. Se eu tivesse fumado 15 cigarros hoje, daria pra eu fazer o Lula. Mas como eu fumei 45, só dá pra fazer a do Louis Armstrong. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Qual a imitação mais? Minions, nós vamos roubar a lua. Essa é boa também. Vamos ver outra. Patrick, vamos caçar água-viva. Tá bom, mais uma boa aí. Olha aí. Eu sou o novo... Quem é que imita pra caralho? Eu sou o novo Batata, tá? And I think to myself. Fudeu. Eu vou ficar fazendo isso o dia todo agora, tá bom? Tá bom, cara. O que é que tem pra gente falar mais aqui? Cara, além da treta do agro aí, né? A treta do agro, a gente teve também o caso Abner, né? Foi mal. O caso Abner Henrique, né? Eu tentei gravar esse programa ontem, mas eu comecei a gravar 2 da manhã e eu tava com muito sono e aí não saiu nada do programa. Tava muito cansado. E aí eu tentei falar sobre esse tema, mas eu não consegui porque o vídeo, pra quem não sabe, tá? Abner Henrique é um comediante.
roteirista, sei lá o que é que ele faz. É um comediante que ele é da galera que é da comédia meio militante, que coloca uma importância filosófica na comédia, e que tá tudo bem você colocar essa importância filosófica na comédia e achar que você tem que ter sei lá, algum tipo de responsabilidade pela sua... Como é que eu posso falar? Eles dão uma importância muito grande pro que eles fazem, tá? Eles são meio filósofos da comédia, eles são meio teóricos da comédia, tá? Ele é dessa galera aí, meio vibe Santinelli, beleza. E aí, recentemente ele abriu uma live com o título 3 motivos ou 3 provas de que o Arthur Petri é neonazista. E a live foi um completo surto mesmo, assim. Então foi muito difícil. Eu não vi nenhum comediante fazendo piada sobre isso. Nem o Petri, que foi o alvo do vídeo, né, supostamente, porque ele nem falou tanto sobre isso. Ele soltou umas informações aleatórias lá e falou que aquilo era prova de que o Petri era neonazista. E se bateu na live. E aí a mulher dele veio pedir pra ele parar a live porque ele tava muito agitado. E aí depois chegou a sogra dele, entendeu? Então foi uma situação bem grotesca, assim. Então eu até tentei falar sobre isso ontem, mas eu resolvi que eu não ia falar. Eu sabia que eu ia gravar o programa hoje e eu fiz, eu vou pular esse tema, não tem muita graça, não tem como achar muita graça num cara tendo surto psicótico, assim. Mas hoje à noite o Abner Henrique lançou um novo vídeo intitulado Resposta ao Arthur Petri. Porque o Arthur Petri fez um corte lá de uns 50 minutos, meio que falando sobre isso, e ele levou bem a sério, foi num tom bem sério, assim, de olha, o cara tá mal, eu não sei o que fazer, não tem como fazer piada. Ele meio que falou um pouco sobre o que rolou, mas também não avacalhou com o cara, não fez muita piada com o cara, e eu não vi nenhum comediante falando sobre isso. Eu acho que todo mundo meio que respeitou o momento do cara. Mas aí ele voltou hoje, aparentemente são, e fez um vídeo em resposta ao Petri. E a gente vai assistir esse vídeo aqui agora, tá bom? Eu acho que pra você que tá assistindo isso aqui, deve perceber que existe uma inspiração muito grande no Arthur Petri, tá? Isso não é assim, eu não escondo isso em momento nenhum. Eu fiz uns 3, 4 vídeos já sobre o Petri aqui no programa, sempre fazendo piada, sempre tentando fazer um beat pra chamar a atenção dos fãs do Petri aqui pro programa. Então é meio óbvio que o Petri é uma grande inspiração pra mim aqui nesse programa, assim como outras referências, como Ronald Rios, Bill Burr, essa galera. Que é uma comédia mais parecida com rádio, assim, onde você vai pegar uma premissa e vai sair desenvolvendo feito maluco e vai tentar esticar ela o mais absurdo possível, né? E que é, sim, um formato muito perigoso, tá? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que o meu primeiro contato com o Petri, eu também não gostava dele. Inclusive, quando eu via as thumbs do Petri, eu nunca clicava porque eu achava que ele era um coach de relacionamento, tá ligado? Aqueles cara que manda incel sair na rua abordando mulher, entendeu? E que gera situações como essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Só pra vocês terem uma noção da imagem que eu tinha do Arthur Petri antes de começar a consumir o conteúdo dele, tá? Eu vou mostrar o que é que eu achava que o Petri fazia. Deixa eu ver como é que eu posso abrir isso aqui de um jeito decente. Calma aí, paciência. O nome desse vídeo aqui é Aula Prática de Sedução, Dicas de Sedução, por SG7 Gambit. E aí o que eu quero dizer é isso aqui, ó. É esse cara. Caralho. E aí, o que eu achava que o Petri fazia era isso aqui, ó.
Ele pegava um incel do Discord, vendia um curso dizendo que ia ensinar eles a falar com mulher, e cenas como essa aqui passavam a acontecer. Deixa eu ver se tá com som aqui. Tava sem som. E cenas como essa acontecem. Meninas, licença. Eu tava ali Meninas, licença. na Paulista gravando um documentário, aí vocês meio que passaram assim. Nossa, velho. Eu tava ali na Paulista. Engolido em seco. Eu tava ali na Paulista gravando um documentário, né? Na frente, achei super legal a interação. Só que no que Eu ela... achei super legal a interação, meu. Meu, olha isso, sério. Tipo, olha esse sorriso, velho. Dá uma... Entendeu? Eu não vou passar mais porque eu não quero que ninguém tenha um aneurisma aqui durante o meu programa, mas é essa vibe. Eu achava que o Petri era isso. Até que eu assisti o primeiro corte e aí tinha um pouco de preconceito também. Ficava meio, caralho, esse fortinho, barbudinho aí, se achando pica, entendeu? E aí eu fui assistindo outros vídeos, ele foi citando algumas referências aos poucos, eu fui entendendo algumas referências que ele puxava, eu fui entendendo que ele estava num processo de descobrir como se comunicar através desse formato aqui, tá ligado? Que é o que eu tô fazendo nesse momento, tá? Eu já falei muita besteira aqui, por que eu tô falando sério nesse programa? Enfim, vai continuar, tá? Eu já falei muita besteira aqui e a maioria das coisas que eu falo aqui, eu não acredito. E assim que acaba o programa, eu publico o programa e se você me perguntar, o que é que tu falou sobre tal assunto no programa tal? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu escrevi uma premissa no meu bloco de notas do computador e eu saí desenvolvendo essa merda. Tu acha que tava escrito aqui que eu ia falar que quando eu caguei hoje tinha textura de frozen iogurte de chocolate? Não tinha isso. Surgiu do nada na minha cabeça essa imagem do frozen iogurte saindo da máquina e ficando preso, que era exatamente o que aconteceu no meu cu, entendeu? Foi exatamente isso, tá? Eu antes do programa eu caguei, e eu falei, vou falar sobre cagar no programa. E eu fui e falei que minha merda saiu com textura de frozen iogurte e ficou presa no meu cu, tal qual o frozen iogurte fica preso na máquina. Foi isso que aconteceu, tá? Que é uma forma livre de fazer humor. É como se a gente estivesse fazendo o brainstorm juntos aqui. Entendeu? É basicamente isso. E aí, a partir do momento que você entende isso, a sua régua para absurdo, pelo menos num programa de humor, ela aumenta. Tá? Então, mas eu tô me adiantando aqui. Vamos começar a assistir o vídeo e eu vou pontuando algumas coisas durante o vídeo. Tá? Eu não vou falar nada sobre a sanidade mental do cara. Não é esse o ponto, eu não sei como é que ele tá, eu não sei se ele tá bem de cabeça, tá bom? Mas eu vou falar sobre os pontos que me competem, que é o ponto da comédia. E como eu tento fazer um formato parecido com o do Petri, o risco que o Petri corre quando faz esse formato talvez seja o mesmo que eu corro. E é muito perigoso vir um cara com o alcance que esse cara tem e tentar induzir o público gigantesco que ele tem a olhar esse tipo de humor com olhos meio de crítica, meio de isso que você está falando nesse programa é a sua opinião e você tem que se segurar na sua opinião, tá? Então vamos ver esse vídeo aqui, eu não sei se a gente vai ver todo, tem 20 minutos, o programa já está meio longo, então vamos ver o que acontece aqui, tá? Abner Henrique. Vamos lá, Abner Henrique, me conta o que é que Aulas de inglês acontece? grátis por 3 meses, só na Native Camp. Eu não assisti teu vídeo, mano. Mas um amigo meu assistiu e me ligou hoje de manhã e me falou o que você falou nesse vídeo. E aí eu resolvi fazer isso aqui pra responder. Isso aqui é vício em ChatGPT. Tu não teve a paciência de assistir o vídeo do cara pra fazer uma resposta, bicho. Tipo assim, eu acho que é o mínimo que você tem que fazer, né? Se você quer fazer um vídeo resposta a uma pessoa, o mínimo que você tem que fazer é ler a pergunta. Se você vai responder uma prova, tá? Você vai fazer uma prova. Eu não sei quantas provas você fez na sua vida, tá? Você vai fazer uma prova. E aí tem as linhas da resposta.
Em cima da linha da resposta tem uma coisa muito importante que você precisa para conseguir responder alguma coisa, que é a pergunta. Se você está respondendo alguma coisa, tem algo a ser respondido e você tem que ter tido contato com aquilo, senão você não vai saber como responder, cara. Que loucura. Isso aqui é impressionante para mim. Os primeiros 17 segundos do vídeo são suficientes para fazer você fechar o vídeo. Que é tipo assim, tá bom, isso aqui é uma resposta ao Arthur Petri. O cara nos primeiros 17 segundos fala, olha, eu não vi o vídeo que eu estou respondendo. Ok? Mas enfim, vamos relevar isso aí e vamos continuar, tá? Eu não vou editar esse vídeo aqui não, mano. Eu não acho que você merece meu trampo de edição. Putz. E nem de roteiro também. Putz. Só anotei uns tópicos aqui, mas enfim. Caralho, calma. Quando ele fez a live, depois que deu a repercussão ruim da live, ele tinha privado a live e aí ele desprivou a live e falou, olha, era tudo roteirizado. Foi uma live de 1 hora. Se era tudo roteirizado, você escreveu um roteiro de 1 hora pro Arthur Petri. E aí agora já não faz mais... você não merece o meu trampo de roteiro. Então a live não foi roteirizada, cara? E se a live não foi roteirizada, foi um surto de fato? Se foi um surto de fato, meus pêsames, eu fico muito preocupado com você. Mas por que tu meteu o louco dizendo que era roteirizado, cara? E que tu era um gênio e que ninguém compreendeu o que você fez porque você era um gênio, entendeu? E você era o novo Coringa. Entendeu o que eu tô falando? Contradictions, tá? Baixei o supla do nada, falando em inglês. Vamos lá. Eu não vou te xingar. Eu não vou te xingar nesse vídeo, tá? Tá bom. Eu vou falar palavras bem duras nesse vídeo. Ó. Como diz o Tamir Felipe, palavras bem duras, mas... Como fala quem? Tamir Felipe. Eu acho que eu já vi vídeo desse Tamir Felipe. É um cara... É um debatedor, né? Ele debate bem aí na internet. Legal. Se for o que eu tô pensando, é legal. É maneirinho até. Mas eu não vou te xingar. Tá. Porra, deu vontade de mijar. Já volto. Eu tenho essa impressão, assim. Eu sempre tô com muita vontade de mijar. E eu nem bebi tanta água assim. Mas eu bebi bastante café. Café é diurético, né? Até onde eu sei. Tá bom, vamos continuar aqui o vídeo, tá? Deixa eu ver se tá com Antes de tudo, eu preciso falar para as pessoas que me seguem que eu tô bem. Tá. Tô bem. Eu fui pra Mauá ontem, visitei meu pai. Levei minha filha pra passear no shopping. Visitei a minha avó. Minha avó tá com demência. Com ela e ela ficava dando risada. Então, pra mim... Talvez seja genético. Foi um momento bem terapêutico. Desculpa. Nossa, fazer. Desculpa. Hoje ainda aí na sua casa. Assistiu, fez igual. Piada, tá? Piada. Vamos lá. Eu fiz aquela live pra te provocar, sim. Avó. Eu fiz aquela live com uma provocação. E eu fiz essa provocação e aí talvez a grande maioria das pessoas não saiba disso. Eu fiz aquela provocação como forma de revidar. Tá. Pra quem não sabe, o Arthur Petri, ele tinha o hábito de, enfim, colocar piadas de comediantes de stand-up pra falar que eles eram ruins e desmerecer o trabalho deles e tal. E ele disse que ele só faz isso com um comediante que era grande. E isso é mentira. Eu tinha 4 anos de carreira na primeira vez que alguém me mandou um vídeo do Arthur Petri. A live chamando o cara de neonazista foi uma forma de revidar, porque ele reagiu ao seu show de stand-up e disse que era uma merda. É isso. É isso, cara. Seu stand-up é uma merda, nazista. Cara, sabe o que me parece? Me parece que ele tá fazendo de tudo agora pra justificar aquela live, pra mostrar pras pessoas que ele tá bem da cabeça e que aquela live não foi uma prova de que ele tá mal e que ele precisa de ajuda e que ele tem que, sabe? E eu não quero, assim, tirar conclusões da vida do cara. Eu tô só aqui conjecturando. Essa palavra existe? Deve existir, né?
Mas assim, não faz o menor sentido, tá? O cara faz uma crítica à tua arte e aí tu fala que ele é neonazista como forma de revidar isso aí, sabe? Tipo assim, não tem um equilíbrio de forças aí, né? É um julgamento de valor da tua arte. O outro é imputar um crime a uma pessoa, entendeu? Enfim. Sei lá. Talvez dizer que o teu stand-up é ruim pra você tem o mesmo peso de te chamar de nazista. Caralho, não era isso que eu queria, mas funcionou. Era dar play no vídeo. Porque todo o conteúdo que eu vejo do Arthur Petri é contra a minha vontade. Mas a primeira vez Justo. eu tinha 4 anos. 4 ou 5 anos. Caralho. Tu é tão novo assim? Quando tu tinha 4 anos, tu viu o Petri? Pela primeira vez? Caralho, que doideira, né? Vamos lá, desculpa. De carreira, quando alguém me mandou um vídeo do Petri dizendo: ah, esse cara aqui reagiu à sua piada. E na verdade ele nem reagia direito. Ele não parece... Vocês já viram o filme Por Água Abaixo? Eu não sei, ele parece alguém do Por Água Abaixo. Eu não sei se ele parece um dos ratinhos ou se ele parece o sapo. Ele é bonitinho, né? Ele é bonitinho. Ele só passava a minha piada bonitinho, junto com fofinho. outras e Fofinho. não dava risada de nenhuma pra dizer que ninguém tinha graça. Caralho, ele nem comentou o teu stand-up. Ele só passou o teu. E tá bom, isso daí não era o que mais me ofendia. Ué, mas não aliás, era o retribuição Arthur pra Petri isso? fez isso 2 vezes. Uma foi ano passado. Eu tô falando isso só porque ele fala: não, você tá falando de coisas de 5 anos atrás. Não. Ano passado ele fez isso de novo. Ele fez isso comigo 2 vezes. Mas o que me ofende, Petri, de verdade, Tá. não é o fato de você não ter achado graça das minhas piadas. Isso não me ofende, de verdade. Bom, fico feliz. Porque assim como eu não sou Eu o seu respondendo como se público-alvo, fosse ele. provavelmente você não é o meu público-alvo. Uhum. E você não me afeta falando das minhas piadas. Porque eu sei que eu escrevo piada. Eu sei que eu sei escrever piada. E ninguém precisa... Tipo, eu não preciso provar isso pra ninguém. O que me... Pro público, talvez seja de bom tom provar, né? Talvez pro público, né? Porque se tu escreve a piada e aí tu olha, tu lê e caralho, eu sou muito pica, e isso pra tu é suficiente pra saber que a tua piada é boa, sei lá. Vai, caralho. me ofende... E eu não vou reagir a esse vídeo, eu só vou colocar esse vídeo. O que me ofende é quando você espalhava ideias assim, ó. Tá. O que vai acontecer agora é que vai passar um corte do Petri. E aí eu vou inaugurar um quadro aqui nesse programa. Que é o quadro Desconstruindo o Humor. Vai entrar uma intro aí. Que a minha graphic designer que eu contratei recentemente, Yadire, ela vai colocar aí pra vocês, tá bom? Pronto, foi. E aí a gente vai analisar o beat do Arthur Petri pra entender o que é que tá acontecendo. Quer dizer, a gente vai entrar aqui no contexto do vídeo do Abner e pensar nisso aqui como se fosse a opinião do Petri, né? Tô cansado de pessoas que usam o termo síndrome de vira-lata. Eu tô cansado disso, porque esse termo só serve se você é um cão de raça e você mora numa mansão, mas mesmo assim você ainda tá triste. Agora, se você é um vira-lata e você vê a vida de um golden sendo melhor que a sua, e você chora quando você vê um golden... Além disso, eu vou também fazer um de metaforando aqui. Vamos lá. Eu acho que tem uma palavra específica aqui e que eu acho que o Petri ele percebeu que ele não deveria continuar usando essa palavra, que é a palavra você é um cão de raça. Você olha um cão de raça, tá? Porque... E isso eu não acho que o Petri devia mudar essa palavra ou nada, mas o público
E se o público quiser olhar para isso aqui de uma forma problemática, ele vai usar essa palavra, principalmente essa, um Golden Retriever, que é um cão de raça, e aqui um vira-lata pobre. Um Golden Retriever que está numa mansão, e aí as pessoas que têm caraminholas na cabeça vão olhar para isso e vão dizer, isso aí é um apito de cachorro. Ele está falando nas entrelinhas que existem pessoas de uma raça superior e pessoas de uma raça inferior. Mas aí a gente vai ver aqui que não é isso. Tá? E por que eu disse que vai ser meio metaforando? Tem uma hora que ele acha a piada que ele quer fazer, tá? Eu assisto Petri há muito tempo, ele, como eu falei, né, ele é uma grande referência pra mim, e quando eu assisto, eu presto muita atenção no que ele tá fazendo também esteticamente, em como ele reage às coisas que ele tá falando. E pode ver que tem uma hora que ele acha a piada que ele quer fazer, e ele dá um sorrisinho de canto muito rápido, mas aí eu tô quebrando a mágica, tá? O Petri nunca vai vir a público quebrar de fato a mágica, mas eu vou quebrar essa mágica pra vocês, porque eu realmente fiquei muito preocupado com esse vídeo do Abner, tá? Desculpa, vai ser um segmento meio sério aqui do programa, tá bom? Agora, se você é um vira-lata e você vê a vida de um Golden... Aqui. Isso aqui, o metaforando diria que é um A1BCT, que significa um riso de satisfação. E por que ele está tendo esse riso de satisfação? Porque ele achou uma piada. Ele está ali no processo de construir um texto, porque é isso que isso aqui é. Isso aqui é um processo de escrita de piada, onde a gente grava e posta. Tá? Eu escrevo premissas no meu bloquinho de notas e eu vou tentar construir humor em cima disso. Tá? E aí eu não sei o que vai sair, eu não sei o que vai acontecer. E essa é a mágica do negócio. Entendeu? Essa é a mágica da coisa. É eu começar a falar e não saber onde vai chegar, mas eu sei que o que eu quero é que no final alguém ria, ou que seja um pensamento tão absurdo, que seja engraçado, ou que seja um ponto de vista tão diferente que a pessoa fique, caralho, que porra é essa? E dê uma risada porque é muito absurdo e muito diferente. Essa é a ideia, tá? Sendo melhor que a sua, e você chora quando você vê um Golden buscando uma bolinha, e você é um vira-lata e você reclama que a sua vida de vira-lata é pior do que a vida do Golden, isso não é a síndrome de vira-lata, isso é a vida de um vira-lata. Tá bom, cara? Eu tô cansado. Tá entendendo o que eu tô falando? E aí ele termina essa frase, e aí ele fala, ele dá um sorriso, ele dá um riso, ele faz, caralho, achei, é isso aqui. E agora ele vai desenvolver mais em cima disso. E ele vai continuar falando em cima disso, mas pode ver que em nenhum momento ele vai repetir a palavra raça. Porque ele entendeu já. Ele usou a comparação com o Golden Retriever, porque Golden Retriever é um cachorro de rico, supostamente um vira-lata é um cachorro de pobre, supostamente, tá? Que é uma ideia geral, tá? E ele usou isso de início. Isso eu tô tentando entender aqui o que é que o Petri tá fazendo, tentando esmiuçar para você, ouvinte burrinho, ou qualquer pessoa que esteja ouvindo isso aqui. É isso que ele tá fazendo. Isso aqui não é a opinião dele. Sabe o que eu acho que aconteceu aqui? Tá? O tema síndrome de vira-lata viralizou com alguma notícia, estava na mídia de alguma forma, e aí ele olhou isso aí e falou, bom, eu vou levar isso pro meu programa. Qual é o ponto de vista estranho que eu posso ter sobre isso? O que é que eu posso... Tá? O que é que eu posso fazer nessa ideia que vai subverter essa ideia, que vai trazer um ponto de vista diferente? Que a maior referência do Petri faz isso o tempo inteiro, que é o Bill Burr. Ele pega um assunto polêmico, ele pega um tema polêmico, um tema difícil de falar, ele vai tentar trazer um ponto de vista que ninguém pensou, um ponto de vista absurdo, mas a lógica dele vai fazer tanto sentido dentro daquele mundinho que ele criou, que as pessoas vão rir porque, tipo, filho da puta me fez concordar com essa merda, tá? E isso daqui... não tem garantia nenhuma de que ele vai conseguir fazer isso do jeito certo, tá? Não tem garantia nenhuma. Enfim, vamos continuar, senão vai ficar muito longo, tá? Cansado desse papo de... Toda vez que alguém fala que os Estados Unidos é melhor, as pessoas falam, ei, olha lá, síndrome de vira-lata. Tá bom, cara. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a base... Então é pra eu fazer o quê? É pra eu fingir que toda vez que eu passeio com meu cachorro não tem um absorvente usado há 7 meses na mesma esquina? É pra eu fingir isso? É pra eu fingir que eu ando pelas ruas da maior cidade da América Latina e é pra eu fingir que não tem buraco em cada esquina e que o meu carro é destruído a cada esquina? É pra eu fingir que eu vou no mercado comprar um azeite de Olívia e a garrafa tá cada vez menor e o preço tá cada vez maior? O que é, cara? Não é síndrome de vira-lata? Nós somos vira-latas. Eu desafinei.
E aí aqui tem a cereja do bolo para mostrar que essa tese que o Abner criou na cabeça dele não faz o menor sentido. Nós somos vira-latas. E o que ele está falando é em relação ao Brasil, a essa coisa da sociedade, e a opinião dele também. Não é nem opinião. Cara, deixa eu me acalmar, tá? É uma ideia. É tipo assim, a gente vive num país desgraçado, e ele tá apontando isso. A gente vive num país desgraçado, então a gente é supostamente vira-lata, que é um cachorro de rua, é um cachorro inferior, entre aspas, tá? Na ideia, síndrome do vira-lata. É um cachorro inferior, é um cachorro que vai olhar pro outro como se o outro fosse superior, entendeu? É isso, tá? E ele vai dizer, gente, mas não é síndrome de vira-lata. A gente é vira-lata porque a gente vive num lugar de merda. Essa é a ideia geral. E é uma piada, é pra fazer rir. E aí você olha pra cara dele, ele tá rindo. E aí vem o Abner Henrique e fala, ai, você disseminando ideias como essa. Ele não tá disseminando ideia nenhuma, cara. Ele foi aí e falou, tá? E eu tenho certeza absoluta, tá? Que se você chegasse pra ele no outro dia e perguntasse, Petri, o que é que tu falou lá no programa sobre síndrome do vira-lata? Ele ia dizer, porra, nem sei, eu saí falando lá. E aí ele pode saber pelo menos a premissa do que ele quis falar, entendeu? Eu falei lá que não é síndrome de vira-lata porque a gente é vira-lata, na verdade. E eu consigo ver que na tela do computador dele só tem escrito isso, tá? Não é síndrome de vira-lata se você realmente for um vira-lata. E aí daí ele foi fazer o beat dele, tá bom? E aí como é que você, outro humorista, olha pra isso aqui e pensa, não, isso aí é a opinião dele. Isso aí é o que ele acredita de verdade, tá? Cara, você tá vendo esse quadrado aqui, ó? Esse quadrado aqui. Eu controlo esse quadrado. Eu controlo o que vai aparecer na câmera. Eu controlo o que vai ser dito. Eu controlo o que vai acontecer. Você não sabe onde eu tô, você não sabe quem eu sou, você não tá comigo, você não sabe o que tem atrás da câmera, você não sabe o que tem do meu lado, você não sabe o que tem do outro lado. Então, isso aqui não é a realidade. Isso aqui é uma obra de ficção, é uma obra artística, uma tentativa de fazer uma obra artística. Tá? Você observar isso aqui e cagar teorias e regras sobre isso aqui é a mesma coisa de um mendigo chegar pra você, falar que é um alienígena disfarçado e que ele tem que enfiar o dedo na sua boca, pegar sua saliva e colocar dentro do nariz dele para que ele continue mascarado com a forma humana. E aí você olha para aquele cara falando aquilo ali, que é o maior absurdo que você já ouviu na sua vida, e você faz, claro, cara, e abre a boca para ele enfiar o dedo na sua boca, tá? É isso, é a mesma coisa. É você olhar para um doido, tá? Olhar para alguém que tá falando loucuras e tentar cagar alguma regra e tentar criar uma teoria em cima disso. Cara, isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Isso aqui, você tem que olhar isso aqui como uma tela de cinema, como um palco de teatro. A internet pode ser usada como você usa, para dar opinião, para tentar mudar o mundo, mas também pode ser usado como uma grande ficção, pode ser usado como um grande palco para milhares de pessoas, tá bom? Como um grande filme do Tarantino, tá bom? Que você provavelmente deve amar o Tarantino, tá? Isso é um grande filme do Tarantino. Entende o que eu tô falando? Enfim. Troca na sua mente e imagina que eu tô elogiando a China. Pronto, continuamos sendo vira-latas. Entende o que é da lista? E aí? Mas tá bom, é basicamente isso, tá? O beat dele é esse, que não é síndrome do vira-lata se você for de fato um vira-lata, tá? É uma piada, é um beat, é uma premissa, é uma ficção, não é a opinião dele de fato, tá? Eles, enfim, já expliquei, né? Que ama o Brasil pelo que ele é. Mano, eu não consegui assistir o resto do seu vídeo, eu parei aí, exatamente onde a edição cortou o vídeo. Cara, tu já pensou em fazer um teste de déficit de atenção, bicho? Tu não conseguiu ver um corte de 20 minutos do cara
E aí tu se acha na moral de criticar a arte do cara. Tá entendendo o que eu tô falando? É a mesma coisa se tu vê uma cena solta de um filme e lá no Letterboxd dá 1 estrela pro filme porque você viu aquela cena e você não gostou. É a mesma coisa, tá bom? Não é a mesma coisa, tá? Inclusive eu odeio esse tipo de comparação, de comparar cinema com stand-up e tal, mas assim, no sentido de ser ficção, é semelhante, tá? No sentido de ser uma obra ficcional, de ser um personagem, e aí vem toda a discussão, é personagem, mas você usa o seu nome, é personagem, mas ele tem você ali, persona cômica, tá bom? Se você é o estudioso da comédia, você sabe o que é uma persona cômica. Você pega o seu pensamento e você exagera ele, você pega a sua personalidade e você exagera ela. Isso que é uma persona cômica, tá bom? Foi onde eu parei, porque essa sua fala, essa sua afirmação me deixou assustado. Essa é a palavra, me deixou... É o que eu tava falando, né? Você já pensou em fazer um teste de déficit de atenção, porque já é a segunda vez que tu fala que não conseguiu ver o vídeo do cara, bicho. Tu não consegue parar 30 minutos pra assistir um conteúdo, sabendo, inclusive, que você vai fazer um conteúdo em cima daquilo. Deixou assustado. Tipo assim, caramba, o influenciador tá espalhando isso daí pra jovens. Caralho, mano. Um influenciador está espalhando isso aí pra jovens. Já parou pra pensar que talvez comediantes não deveriam ser influenciadores? Já parou pra pensar nisso, cara? Eu acho que a internet estragou tudo. O stand-up ter crescido no Brasil através da internet foi o maior problema pro stand-up e pra arte da comédia. Porque aí o cara vai lá, solta vários cortes, fica famoso no Instagram e aí, do nada, ele vira um influenciador. Tá? E um comediante, ele... não é que ele não pode, mas ele não deveria ser um influenciador. Tá? Porque o papel do comediante é ser o doidinho do centro. É ser o cara que vai falar merda atrás de merda, besteira atrás de besteira, pra fazer as pessoas rirem. A única função do caralho... Caralho, bicho, não é difícil entender, gente. Não é tão difícil entender. A única função dessa merda, dessa arte que você diz que ama, dessa merda, desse formato stand-up, ou desse formato de comédia, porque você é roteirista também, então você não deve fazer só stand-up. Tá? A única função dessa merda é fazer você rir. É a única função. Se você, além de comediante, é influenciador, o problema é todo seu. Mas isso não quer dizer que todos os comediantes precisam ser influenciadores, cara. Isso é loucura. Então se você não quer ser influenciador, não trabalhe na internet. Cara... Tá entendendo o que eu tô falando? Isso aqui é um espaço que permite com que eu, por exemplo, tá? Eu não tenho como fazer um programa de rádio de fato. Eu não tenho oportunidade para ir numa rádio fazer um programa. Eu não tenho uma estação de rádio para hospedar o meu programa. Eu não tenho nada. Mas a internet permite com que eu venha aqui e teste esse formato que eu gosto de consumir e que eu estudo para tentar fazer. É isso que a internet permite. E eu não quero nunca na minha vida que alguém olhe pra mim e fale: você é um influencer, você é um influenciador. Não, eu só quero ser comediante. Sempre olhem pra mim como um simples comediante, como um simples bobo da corte, como um simples palhaço. É isso que eu quero ser. E é isso que o Petri falou por muito tempo durante a vida dele. Gente, eu só sou um palhaço. E aí essa ideia de que se você tá na internet, você é um influenciador e que você influencia as pessoas, tirem essa merda da cabeça de vocês. E enquanto você, Abner Henrique, continuar dizendo: você, Arthur Petri, é um influenciador, os seus seguidores vão olhar para todos os comediantes como se eles fossem influenciadores. E é essa questão...
Se os comediantes fossem tratados como eles têm que ser tratados, como bobos da corte, eu realmente acredito que o problema todo em volta do Léo Lins seria muito menor. Porque o real problema em volta do Léo Lins não é o Léo Lins em si. E é isso que você, Abner Henrique, e a galera geralmente critica, né? Que é o público do cara. Ah, você pode não ser racista, mas os racistas gostam de você e são influenciados por você. Cara, é exatamente esse o problema. Ai, caralho, tô cansado. É exatamente esse o problema, cara. É você olhar pro caralho de um comediante e chamar ele de influenciador, cara. Você vai ser influenciado por um doente, por alguém que tá falando besteira de propósito, cara. Alguém que tá te mentindo de propósito, alguém que tá te manipulando de propósito, porque é basicamente o que o comediante faz. Ele te manipula o tempo inteiro. Seja você um comediante mais tradicional que faz setup, punch, quebra de expectativa. O que é quebra de expectativa? É manipulação, cara. Tu vai falar uma coisa que vai levar para um caminho, e aí você vai manipular e vai levar para outro caminho, e as pessoas vão dar várias risadinhas. Isso é manipulação, cara. E aí tu quer que os comediantes sejam influenciadores, os caras que vêm aqui te manipular de propósito, que vão falar qualquer coisa, ou deveriam pelo menos falar qualquer coisa pra te fazer rir. A única função do comediante é te fazer rir, cara, não é influenciar ninguém, cara. Isso daqui foi uma das coisas que mais me irritou nessa coisa toda. Ele pode chamar de nazista, eu caguei, não tá me chamando de nazista, porra, foda-se. Mas isso aqui é uma das coisas mais perigosas, tá? Essa ideia de que comediante é importante. Ele pode ser importante, mas não do jeito que você está falando. Não do jeito de você tem que ter responsabilidade, você tem que... você é um influenciador, você tem que estar influenciando as pessoas. Cara, o Arthur foi lá, falou besteira, e aí por causa dessa ideia de que as pessoas que estão na internet são automaticamente influenciadores e estão falando verdades para a câmera o tempo todo, as pessoas olham pro Petri e fazem... E por isso que os debiloide, red pill, direitista maluco olhavam pra ele, eu acredito nele, eu acho que ele tá certo mesmo. E é isso que ele tá fugindo, cara. Nos últimos 3 anos é disso que ele tá fugindo, tá ligado? É exatamente disso que ele tá fugindo, justamente porque ele viu que a forma que ele tava se comunicando, a habilidade que ele tinha não era suficiente para passar o que ele queria da forma que ele queria, e isso fez com que algumas pessoas achassem que ele estava falando sério e que levassem a sério o que ele estava falando e passassem para frente como se fosse verdade. Mas é justamente por essa ideia de que um comediante é um influenciador e que o que um comediante fala tem um peso imenso, mas isso é o que você pensa, cara, isso é o que você faz, é a forma que você faz comédia. Vocês olham pra comédia com um cabresto, bicho, e é isso que me incomoda pra caralho. Vocês acham que só existe um tipo de comédia, que é a comédia que vocês fazem, uma comédia responsável, uma comédia dentro ali de uma caixinha, e tá tudo bem, cara, tá tudo bem você fazer essa comédia, se é o que te faz feliz, se é o que você se sente confortável fazendo, tudo bem. Enfim, vamos dar play aqui, tá? Isso me deixou assustado, porque tipo assim, cara, ele ficou assustado. Eu não sei se você pensa isso ainda. Eu não sei se você tá... Não, ele provavelmente nunca pensou nisso na vida dele. Ele pensou naquele programa, falou, ficou engraçado, tá bom. Postou e nunca mais pensou nessa merda, bicho. Nossa, vai cair. Puta merda. Puta que pariu. Tá falando que você mudou e, enfim, eu sinceramente eu não sou ninguém pra te julgar, pra dizer se você mudou ou não. Não conheço a sua vida pessoal e, enfim, sinceramente eu não vou começar a acompanhar você a partir de hoje. Eu vou colocar mais rápido aqui. Eu senti que eu precisava ser franco, porque se você não pensa mais isso, eu acho que seria responsável da sua parte falar isso pro seu público como informação mesmo, assim, tipo, por que isso tá errado? Por que é errado a gente considerar que o Brasil não tem a capacidade de produzir uma cultura no mesmo nível que os estadunidenses Mas ele falou sabe? isso. Por que Com hipersexualidade e procrastinação estão interligadas.
Você pode pensar que procrastina porque é preguiçosa, mas a verdadeira culpada é a dopamina. Tanto a hipersexualidade quanto a procrastinação são impulsionadas pela necessidade constante de estimulação. Porra, bom que tá rimando legal. Filha da puta. Gratificação Bom que tá rimando legal a música, né? através de distrações. Bom que tá bom. Deixa eu mijar. Por que é errado a gente tentar fazer... Deixa eu mijar. Já volto. Colocando a cultura brasileira... Eu acho que eu realmente tenho uma bexiga menor que o normal. Sabe? Por que é errado a gente tentar fazer esse tipo de comparação colocando a cultura brasileira como inferior geneticamente? Parece que assim, faz parte da nossa genética. E tipo assim, não que ele precisasse justificar o beat que ele fez uma vez na vida, mas se você assistisse minimamente os programas recentes dele, você ia ver que ele fugiu completamente dessa ideia do bostil, cozil, essas porra toda aí, tá? Que é isso que tu tá criticando provavelmente, que é essa ideia de que a gente é um povo inferior. Ele abandonou totalmente esse discurso, que era uma piada, era aquela coisa do ai, não tem como tancar o bostil, que é um tipo de humor e tal, e que ele viu que era infantil e que tava levando pra um lado merda, e ele fugiu completamente disso aí. Porque é isso que ele faz. A gente que não tá no ciclo social do Petri, não conhece ele, assim como você que tá ouvindo esse programa não me conhece, tá? Você não sabe meu nome, você não sabe minha idade, você não sabe o que eu fiz da minha vida, você não sabe o que eu fiz hoje, você não sabe o que eu vou fazer amanhã. Eu posso vir aqui e falar que subindo essa escada aqui, lá em cima tem o corpo da minha ex-esposa que eu matei e tá em decomposição lá em cima. E você não tem como saber, porque isso tudo aqui é controlado por mim. Tudo isso aqui é uma ficção controlada por mim. Eu posso te falar o que eu quiser, tá? E não tem como você saber. Você não sabe a verdade. Você sabe o que eu quero que eu quero te mostrar, tá? Que é um personagem, uma persona, né? Eu quero te fazer rir. É isso que eu quero aqui, tá? Enfim. Não consegui ser tão engraçado quanto o Patrice O'Neal, sabe? Faz parte do brasileiro, faz parte da cultura brasileira a gente não ter ganhado mais premiação no cinema, sabe? Enfim. Eu acho isso assustador porque você já deve ter visto notícias de que crescem grupos neonazistas no Brasil. No Brasil, no século XXI, tem crescido o número de células neonazistas espalhadas por aí. E eu acho importante a gente tratar de neonazismo, não pelo rótulo, mas pelo conteúdo do que ele traz, né? Quando eu estava escrevendo do Vic Vanilla e o grupo do Vic Vanilla no Telegram, eu consegui ter contato com o que é o conteúdo do neonazismo brasileiro. E parte desse conteúdo é considerar o Brasil como o bostil, sabe? Isso é o que o MBL traz no livro amarelo deles, né? Parece que o Brasil ele tem ele dá errado por uma questão da nossa essência, sabe? Parece que é o cultural do brasileiro. É o que o Rubinho Nunes está fazendo na CPI dos Pancadões agora, tentando pintar a cena de funk como uma coisa ligada ao crime organizado e aos favelados, e encarar esses fatos de frente. E, enfim, eu não tô aqui pra dizer uma experiência que deu errado. E na cabeça deles é por causa, talvez, da miscigenação, não sei. Mas é importante a gente reconhecer que isso existe. Esse tipo de discurso existe na internet, é forte na internet, e, infelizmente, muitos deles te admiram. E eu posso dar um exemplo porque eu vi o olhar do Mamãe Falei quando ele tava te entrevistando, mano. O Mamãe Falei te entrevistando, deu pra ver que ele... E eu posso dar um exemplo porque eu vi o olhar do Mamãe Falei quando ele tava te entrevistando, mano. O Mamãe Falei te entrevistando. Eu vi o olhar do Mamãe Falei quando ele tava entrevistando. Cara, sabe quem o Mamãe Falei gosta também e é apaixonado também? Quentin Tarantino. Tá? O Mamãe Falei ama o Quentin Tarantino. E aí o Quentin Tarantino agora é neonazista porque... Cara, eu tô usando o mesmo exemplo que o Nil Agra usa, né? Que merda, né? O que é que eu me tornei, né? Que bosta, hein? Mas enfim, porra, quer dizer que a pessoa gostar de mim pelo, sei lá, pela minha forma de me comunicar, por qualquer merda do tipo, eu sou responsável porque tem um otário que gosta de mim? É isso? É isso? Eu conheço muito otário que gosta de tu. E eu não acho que tu seja otário. Quer dizer, não por isso. Tô brincando.
entrevistando, deu pra ver que ele te ama, Petri. E por que ele te ama? Vou fazer outra pergunta, vou colocar a pergunta de outra forma. Nossa, é muito ad, né? Puta que pariu, bicho. Por que o Vic Vanilla ama o Nicolas Ferreira? É importante a gente se perguntar isso. E claro, eu tô usando o Vic Vanilla de exemplo, mas não é só ele, né? O que o Vic Vanilla representa. Por que o Brasil Paralelo tá errado? Por que a maneira deles de contar a história tá errada? Por que é problemático? Mas é importante a gente reconhecer hoje, e eu acho que seria responsável da sua parte, falar pros seus seguidores por que o Brasil Paralelo é importante. Principalmente porque você trabalhou no Brasil Paralelo, Petri. E eu não tô te julgando por isso, porque, enfim, é um trabalho, você precisava de um trabalho, eles precisavam de um editor de vídeos, beleza. Mas é importante a gente reconhecer hoje, e eu acho que seria responsável da sua parte, falar pros seus seguidores por que o Brasil Paralelo tá errado. Por quê, cara? Gente, eu trabalhei para XP Investimentos. Eu fui editor de vídeo na XP Investimentos. A XP Investimentos dá golpe nas pessoas, tá bom? Aí porque eu fui editor de vídeo na XP Investimentos, eu vou vir aqui no meu Instagram e falar, gente, seguinte, eu errei. Eu editei vídeo para XP Investimentos para poder comprar pão para minha casa. Tá? Eu sei que as notícias estão correndo, que a XP Investimentos está roubando o dinheiro das pessoas. E eu queria dizer que eu me sinto muito mal com isso. Eu não queria ter feito parte de algo tão ímpio, tá bom? Me perdoa. Cara, sério mesmo? Sério mesmo. E outra coisa que me incomoda também. Que mundo é esse que tu vive, que tu quer que um comediante venha te explicar o que é que tá errado no mundo de forma séria? Hein? Que mundo é esse? A única forma que um comediante deveria mostrar que o mundo tá errado era através da comédia. E que é o que eu vejo o Petri fazer hoje em dia. Tá bom? Por que a maneira deles de contar a história foi boa? Porque os portugueses vieram ensinar amor e perdão para os indígenas selvagens. Por que é problemático dizer isso? Por que isso tá errado? Eu acho que seria, ô Petri, sabe aquela vez que você parou na Sônia Abrão porque você reconheço que em 2020, na verdade em 2019, eu fiz piadas capacitistas que vieram à tona em 2020. Eu não sabia o que era capacitismo, aprendi, entendi que eu realmente estava sendo capacitista e eu não vou mais fazer piadas nesse sentido. É importante. Como é que tu não sabia que era capacitista, cara? Cara, por que tu não assume? Galera, não é que eu não sabia. Na época eu achei engraçado. Na época eu tava começando na comédia. E eu tava testando ali o que é que eu podia falar, como é que eu ia falar, qual era a minha linguagem, qual era a piada que tinha ali, como que eu podia fazer. Inclusive, esse tipo de pensamento te impede de evoluir como comediante. Porque o certo não é você descartar aquele tema e jogar aquele tema no lixo porque ele é problemático e porque ele é... Não, o certo é você pegar esse tema, essa piada do problema, caralho, que merda. Como é que eu posso reescrever, retrabalhar em cima dessa piada para que ela seja boa o suficiente para que ninguém se ofenda com ela? O meu sonho como humorista e como comediante é fazer 7 bilhões de pessoas rirem da mesma piada. O meu sonho, se um dia eu conseguir escrever uma piada e essa piada for colocada para todas as pessoas do mundo verem e todas as pessoas do mundo rirem da mesma piada que eu fiz, eu posso morrer. Tá bom? Essa é a minha meta como comediante. É isso que eu quero como comediante. E isso só vai acontecer se eu parar para trabalhar, escrever e esticar os meus limites até onde eu posso ir e ver, tá bom, aqui é demais. Se eu for aqui e puxar um pouco para lá e tentar justificar e tentar criar uma lógica que dentro daquele universo da piada, dentro do universo do beat, dentro das 4 linhas desse teatro virtual, aquilo vai ser engraçado e vai fazer sentido. É isso que esse formato quer. É como se isso aqui fosse fosse o meu bloco de notas que eu posto na internet. Cara, Abner Henrique, o meu sonho era que o Abner Henrique visse esse vídeo aqui. Mas ele não vai ver porque ele não consegue ver nem o do Petri, ele vai ver o meu, né? Mas eu queria muito saber, assim, quando tu vai escrever piada, não tem ali no teu caderninho algumas que tu dá uma arriscada de tipo, caralho, isso aqui eu não posso nunca falar na minha vida.
tá ligado? Ou, isso aqui eu não poderia fazer no palco, isso aqui eu tenho que corrigir. É exatamente isso que a gente faz nesse tipo de formato aqui, tá ligado? É vir aqui e sair escrevendo a piada ao vivo aqui. E ver o que sai. E a gente reza pela bondade do público de entender, caralho, isso aí não ficou bom não. Ficou meio mais agressivo do que deveria. Mas ele tentou, né? É um negócio que ele tentou. Ou tu acha que quando eu venho aqui e falo que eu queria que a moça que estava vendendo bolo de noiva às 7 da manhã no ônibus lotado não conseguisse pagar a faculdade, eu queria que ela se fudesse e eu tinha ódio mortal dela. Tu acha realmente que eu olhei pra moça que estava vendendo bolo de noiva às 7 da manhã no ônibus lotado e eu realmente senti ódio dela e queria que ela se fudesse na vida e caguei pra faculdade que ela queria pagar, caguei pra ela, caguei pra tudo? Realmente é isso? Realmente, quando eu venho aqui nesse programa de humor e falo essas atrocidades, as pessoas acham que eu tô falando sério? Porque se for isso, se o jeito certo de consumir esse tipo de conteúdo aqui for esse, eu vou desistir e eu vou parar esse programa agora. Entendeu? Eu vou desistir disso aqui, porque não é isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas ouçam o que eu tô falando da moça que tá vendendo bolo de pote, do cara que entrou no ônibus e abriu a perna e não deixou ninguém passar e que eu queria que ele caísse pra fora do ônibus e se machucasse. Não é isso que eu não quero que as pessoas acreditem nisso e levem isso como verdade, saiam dando tapa em velho em ônibus ou saiam derrubando bolo de noiva por aí. O cara do programa lá falou que não pode vender bolo de noiva no ônibus às 7 da manhã, você é otária, vai tomar no cu. Cara, não é isso. Não é isso. Cara, esse vídeo ficou parecendo muito uma grande defesa ao Petri, mas é porque eu prezo muito por esse formato, tá? Eu gosto muito disso aqui. E quando eu vejo um cara que é da classe de comédia, que é um comediante, ou não entender o que é que tá acontecendo aqui, não entender esse formato, sabe? Que é um formato tão conhecido, assim, que eu achei que qualquer comediante entende o que é que tá acontecendo aqui. Eu realmente achei que qualquer pessoa com, sei lá, pelo menos 4 anos de carreira sabe o que tá acontecendo aqui. Sabe que tipo de formato é esse? Sabe que quando eu falo X aqui, não quer dizer que eu acredito em X. Quer dizer que eu acredito que X vai ser engraçado. É só isso que está acontecendo. E se X não for engraçado, eu conto com a bondade, eu conto com o entendimento das pessoas de... Tudo bem, ele tentou fazer um beat ali, não deu certo, não foi engraçado. E é isso aí, parte pro próximo. E isso que ele tá falando não é um discurso, é só ele tentando fazer graça. É só isso, tá? E como uma pessoa que quer fazer esse tipo de programa, esse tipo de conteúdo, ver um vídeo desse aqui realmente me incomoda, por isso que eu resolvi fazer esse grande react aqui. Eu sei que não teve graça nenhuma, eu sei que, enfim, eu acabei falando, sei lá, 40 minutos muito sério aqui, mas... É isso aí, tá? Tá tarde já pra caralho, eu preciso dormir. Então, foi esse o programa, tá bom? Obrigado por ouvir até aqui. Se você ouviu até aqui, coloca no chat aí Frozen de chocolate. Frozen iogurte de chocolate. Coloca no chat. No chat não, nos comentários aí, tá bom? Frozen iogurte de chocolate. Um abraço pra você. Tchau.